Dona Zoleide nunca mais conseguiria cozinhar uma simples omelete sem que a ponta de seus dedos tremesse, um tremor que começou naquele dia. Não era apenas um medo do escuro ou do silêncio que a perturbava, mas sim a memória persistente de um som que se recusava a desaparecer, algo que a floresta havia lhe entregado e que ela jamais conseguiria devolver. Aquela experiência singular não havia apenas a mudado, ela a havia substituído por uma casca mais velha e nervosa da mulher que fora. A cidade de Ribeirão Seco era pequena, e o bosque, uma massa verde e antiga, ficava logo após o último pasto da fazenda do seu Tião, o único lugar onde cresciam as ervas raras necessárias para o difícil tratamento da sua neta. Zoleide só precisava buscar o musgo de fogo e as folhas de prata, como sempre fizera durante décadas. Naquele dia, contudo, o sol estava estranhamente fraco, a luz mal perfurava a copa das árvores e a trilha familiar parecia mais estreita do que o usual. O cheiro confortante de terra úmida e pinho fresco foi substituído por um odor metálico, frio e quase salgado. Ela sentiu a certeza gelada de que estava sendo observada. Quem ou o que havia movido aquela pedra lisa que sempre marcava a entrada principal do caminho dos remédios? E por que o silêncio era tão absoluto que ela podia ouvir o próprio sangue zunindo em seus ouvidos? Um contraste violento com o ruído constante da natureza que ela conhecia tão bem. Zoleide avançou, ignorando a coceira fria na nuca, forçando-se a focar apenas nas ervas que prometiam a cura. Foi ao se abaixar para colher as preciosas folhas que ela notou a súbita e perturbadora interrupção no padrão. Não eram pegadas de animais, nem o rastro de um lenhador descuidado, mas sim uma marca perfeitamente circular e profunda na terra batida. Como se um tronco enorme tivesse sido abruptamente extraído do chão, deixando um vácuo limpo. Naquele instante, Zoleide soube que o mundo real, aquele que ela conhecia pelos aromas de café e bolos de fubá, havia terminado. Ela estava em outro lugar, um lugar sem nomes e sem regras humanas. O som voltou, mas agora não era um zunido distante. Era uma vibração baixa e contínua, que parecia nascer de debaixo da própria terra. Ela ergueu os olhos e no centro da clareira, onde as sombras dançavam de forma mais densa, viu-a. Não era um monstro de contos de fadas, mas sim uma figura alta, vestida com um tecido que parecia absorver toda a luz ao seu redor. A figura estava parada, imóvel, segurando algo que Zoleide demorou dolorosamente a reconhecer como sendo um dos seus próprios lenços de cabeça, perfeitamente dobrado. Ela não gritou. Ela apenas correu, deixando as ervas e a sua sanidade para trás, numa fuga desesperada para a vida que conhecia. Se você quer saber o que exatamente a figura estava fazendo com o lenço e por que a vida de Dona Zoleide nunca mais teve paz, compartilhe esta história, pois o bosque ainda tem muito a dizer.